Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero, de forma introdutória, estou muito feliz com o tema que o Senhor propôs no coração da nossa liderança, do tempo central, propondo-nos focar e olhar para a unção, que é ela justamente que faz toda a diferença na nossa vida. Hoje eu estava vendo uma ilustração que um pregador usou, que ele falou que a unção é como se fosse o combustível do carro. O carro pode ser lindo, pode ser moderno, pode ser um conversível, sem gasolina não serve para nada. Assim é a nossa vida. Nós precisamos do combustível, que é a unção. Então, o tempo central, a nossa igreja mãe propôs esse tema. E eu vou ficar subordinado ao tema, e nós vamos trabalhar aqui a respeito de unção. Mas, em primeiro lugar, depois que o pastor me convidou ontem, por volta de 2 horas da tarde, eu estava meditando sobre esse tema. E o Senhor me deu algo muito interessante que eu quero compartilhar com você. Porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, todos nós, independente do contexto que cada um de nós estejamos, vamos nos identificar. Observe comigo. O útero é um órgão muscular que pertence ao sistema da mulher. Só mulheres, biologicamente, têm útero. E o útero ele é responsável. Eu fiz um breve estudo. A definição da palavra útero, singela, simples, corriqueira, que dá para a gente entender, não a versão científica, mas a versão simples o útero é um músculo do sistema da mulher que é responsável, observe isso, o útero da mulher é responsável por gerar o feto e fazer a manutenção da vida do feto enquanto está dentro da mãe. O útero é responsável por gerar o feto, fecundar o feto, e é responsável por manter o feto enquanto ele está dentro do ventre. É no útero que o feto vai evoluindo, é no útero que o feto vai crescendo, é no útero que o feto vai ganhando forma, vai evoluindo, até chegar às 39 semanas e que venha a ser ao momento da luz. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem usado, guarde isso para você, no 5º dia desse ano. Deus, o Senhor Deus, nosso Deus, Senhor que nos salva, nos liberta, nos justifica, nos dá poder, nos dá unção. Deus tem usado, igreja, o útero das provações para gerar homens e mulheres maduros para Ele. O útero das provações tem sido o método que Deus tem usado no passado, no presente e no futuro para nos gerar maturidade. É no útero das provações que Deus te gera maturidade. E quais são essas provações? As aflições, as necessidades, as perseguições, as calúnias, os dias maus, as tristezas, os lutos, as portas que se fecham pela mão do Senhor. O útero da provação me faz ser um obreiro melhor, te faz ser um obreiro melhor. O útero da provação me faz ser um servo de Deus, te faz ser um servo de Deus. Agora, detalhe, no útero da provação, quem não tem unção não sobrevive. Quem não tem unção não é gerado à luz da vida. É por esse motivo que você tem que estar no útero da provação, cheio de unção, com a unção de Deus. Eu quero falar nessa noite, o pastor me deu 40 minutos, mas eu não quero fazer uso dos 40. Eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras. Eu quero falar nessa noite sobre os estágios da unção. Você sabia que a unção de Deus tem estágio na sua vida? Sabia que a unção de Deus tem estágios, tem etapas? Primeiro estágio da unção na nossa vida. A unção na nossa vida é uma promessa. Você pode dizer promessa? Foi muito fraco. Promessa. A unção de Deus na minha vida que prego e na sua que ouve para depois pregar é uma promessa. Não depende de você, não depende dos teus acertos, não depende da tua qualificação, não depende das tuas qualidades, depende somente da palavra de Deus. A unção de Deus na minha vida, na vida do pastor para conduzir o rebanho, na vida do evangelista para ajudar o pastor, na vida do presbítero para ensinar a igreja, na vida do diácono para cooperar com a obra, na vida do cooperador para fazer as atividades da igreja. A unção de Deus é uma promessa. Nós não estamos aqui de uma forma corriqueira no oba-oba, não. Estamos aqui por causa de uma promessa. Então, em primeiro lugar, a unção é uma promessa. Agora observe, desde Adão até Moisés, a unção de Deus foi um mistério. A unção de Deus foi um mistério. Nós não vimos Deus, no texto sagrado, depois você lê, usando ninguém para ungir ninguém. Pelo menos a Bíblia não declara. Claro que tem os costumes da época.
claro que havia unção, mas nós não vemos no texto de Adão, o dilúvio, depois do dilúvio, a formação da humanidade, até Moisés, quando tirou o povo de Israel no êxodo do Egito, nós não vemos ninguém ungindo ninguém no texto. Mas nós vemos homens ungindo objetos para consagrar a Deus. O exemplo mais fiel é o exemplo de Jacó, que está saindo de sua casa para uma terra que não conhecia, fugindo de seu irmão, amante de sua mãe, e ele para no lugar, tem uma visão de Deus, Deus fala com ele, Deus se revela para ele, Deus mostra a sua soberania para ele, e Jacó fica tão impactado com aquela visão ali em Betel, em Gênesis 28, que Jacó pega uma coluna, uma pedra, a pedra que havia servido para ele de travesseiro, ele coloca a pedra na vertical e unge a pedra em honra do Senhor. A unção aparece ali em forma de símbolo, de tipologia, de algo que é consagrado para Deus. Então, a unção de Deus na nossa vida é algo que nos consagra a Deus. E Deus levou tanto a sério, eu fiquei tão lindo, tão maravilhado com essa palavra, pastor Gustavo. Deus levou tanto a sério a atitude de Jacó, que eu não havia mandado Jacó hoje a pedra. Mas Deus ficou tão maravilhado com Jacó, que em Gênesis 31, 11, diz a palavra do Senhor, e apareceu o anjo de Deus a Jacó, e disse, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. Aí ele falou assim, eu tenho visto a tua aflição na casa de Labão, teu sogro, tenho visto que ele tem te defraudado, tenho visto que ele tem te humilhado, tenho visto que ele tem sido injusto contigo, mas agora assim diz o Senhor, eu sou o Deus, olha só, eu sou o Deus de Betel. Lembra de Betel quando tu saiu e veio para cá? Eu sou aquele Deus lá de Betel, que você fez um ato profético na minha presença, você pegou a pedra e ungiu e me dedicou a pedra. Deus honra a unção que é confiada a nós. Então, de Gênesis até Moisés, a unção foi relegada de forma misteriosa, de forma simbólica, para consagrar objetos a Deus. Mas através de Moisés, na revelação do Monte Sinai, em Êxodo 19, até o capítulo 40 de Êxodo, nós vimos Deus dando diretrizes, Deus dando orientações, instruções a Moisés de como lidar com a unção. Agora, muito interessante é que nós somos um povo pentecostal, cremos nos dons, nos mistérios, damos lugar para Deus e glória a Deus porque a gente dá lugar. Porque tem lugar que nem não dão mais lugar para Deus. Agora, interessante, pastor, que eu estava meditando, a unção de Deus é tão preciosa, tão valiosa, tão maravilhosa, que a gente superestima ela. Sim ou não? Você vê a igreja que só fala sobre poder, o ensino está de lado. Você vê a gente que só fala sobre dons, a instrução está de lado. Você vê gente que só foca no mistério, a instrução e a maturidade cristã fica de lado. Aí o que o Senhor falou comigo? Meu servo, a unção é poderosa, a unção é eficaz, a unção é necessária, a unção é essencial, mas a unção não veio em primeiro lugar. Guarde isso no teu coração. Eu estou olhando para uma cruz com um lenço vermelho lá atrás na igreja. A unção é muito poderosa, é eficaz, é necessária, mas a unção só existe unção, e a unção só é isso tudo por causa da redenção, por causa do sacrifício, por causa do Cordeiro. O Senhor falou comigo, só tem unção porque tem sacrifício, só tem unção porque tem remissão de pecado, só tem unção porque tem regeneração, só tem unção porque teve resgate. Entenda isso, igreja, e me permita ficar um pouco mais no tom da minha voz para você entender. Só tem unção disponível para mim que prego e para você, porque antes teve o resgate da tua alma, antes teve o resgate da tua vida, antes Deus te resgatou, antes Deus te levantou, antes Deus te perdoou, antes Deus te justificou, antes Deus te chamou pelo nome e te abraçou e te colocou no seu aprisco. Antes Ele foi atrás de você. Não é a unção que chega primeiro na minha vida, é a redenção. Porque isso é necessário falar. Porque tem um ano terrível pela frente para a gente enfrentar. E o diabo vai requerer de nós, está requerendo de mim. Então eu tenho que pregar o que eu estou vivendo. O diabo tem requerido de mim. Tu é regenerado mesmo, pregador? Tu é salvo mesmo, pregador? Tu é de Deus mesmo, pregador? E a voz do Senhor para o diabo é: eu resgato, eu unjo e capacito. Então, de Adão até Moisés nós não vemos isso. Mas em Moisés nós vemos a instrução. Êxodo 29 tem uma parte muito interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 29, verso 1. E eu já vou chegar no Novo Testamento, é só para você entender que a unção é uma promessa.
Verso 21 diz assim: isto lhe hás de fazer para os santificarem, para que me administrem o sacerdócio. Deus está falando para Moisés assim: Moisés, agora eu vou mostrar para vocês a minha revelação. Eu tenho que ter um sacerdócio para guiar o povo no deserto. Eu tenho que ter um sacerdócio para guiar o povo até a terra prometida. Eu tenho que ter um sacerdócio para ensinar o povo as minhas leis. Mas antes de te revelar o sacerdócio, eu vou te revelar o que vai qualificar o sacerdócio. Separa um cordeiro, separa um novilho, oferecem sacrifício, depois pegarão seus filhos e unjam na minha presença para que eles me sirvam como sacerdote. Deus está revelando a Moisés que ele vai sacrificar um cordeiro inocente, para que o cordeiro inocente sofra o pecado e a culpa, para que aqueles homens exerçam o sacerdócio. Para que eu venha ter unção, Cristo se sacrificou por mim. Para que eu venha ter poder na minha vida, Cristo se sacrificou por mim. O que significa isso, pregador? É simples. O poder da unção, o poder da palavra, o poder de Deus é Cristo em você, meu amado. O poder da unção não é curso de teologia. O poder da unção não é boa oratória. O poder da unção não é eloquência nem gritaria. É Cristo em mim cada dia do ano. E hoje já é o dia 5. E já tem 5 dias que Cristo está na minha vida, me dando unção e poder para vencer. E diz mais a palavra do Senhor no verso 10: e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a sua cabeça. Quando Arão e seus filhos botaram a mão sobre a cabeça do cordeiro, eles estavam transferindo a culpa de homens culpados para um animal inocente. É o sacrifício da cruz, é o sacrifício de Cristo. Diz mais o texto, verso 11: então sacrificarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Aí no verso 21 diz assim: então tomarás do sangue que estarás sobre o altar e da unção do azeite e aspergirá Arão e seus filhos. Eu venho aqui nessa noite te dizer, antes da unção tem sangue, antes da unção tem sacrifício, depois do sacrifício, depois do sangue, é só você estar na posição que tem unção, é só você fazer o certinho com Deus que tem unção, é só você louvar, é só você adorar, é só você vir para a EBD, é só você ser fiel no dízimo, é só você ser fiel na oferta, é só você amar teu irmão, é só você perdoar, é só você não odiar os que te perseguem, é só você não dar importância para as calúnias, é só você não perder noite de sono por causa da perseguição, que a unção vai vir. Primeiro, a unção é prometida. A unção é prometida. Segundo, a unção é derramada. Não fique em promessa. Irmão, coisa linda é que Deus promete e tem autoridade para cumprir o que promete. Deus promete e tem autoridade nele próprio para cumprir o que promete. Então, em segundo lugar, a unção é derramada. Irmãos, a palavra ungir no hebraico, machak, olha só que coisa tremenda. A palavra ungir no hebraico, machak, significa basicamente ungir, untar, esfregar com óleo. É o significado da palavra. É um verbo no hebraico. A palavra que deriva desse verbo é a palavra Meshiach, que é um termo, um título de Cristo, que significa ungido. E que em grego é Cristo, e em português é Cristo para a gente. Então Jesus está totalmente alinhado. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é para você, é para mim, para o nosso ano de 2025, para o resto da vida. Jesus está alinhado com a unção. O advento de Jesus está totalmente conectado com a unção. O título messiânico de Jesus é um título que foi derivado de uma palavra que significa ungir. E o Senhor Jesus, no seu ministério público, antes de começar, ele disse, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu para libertar os presos, para proclamar a libertação, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a promessa que está sobre Jesus, ele transferiu para você. Nós lemos o texto. Ele transferiu para você. Nós lemos em 1 João capítulo 2, versículo 20. Vós tendes a unção do santo. Vós tendes a unção do santo. Então, primeiro, a unção é prometida. Segundo, a unção é derramada. Foi derramada com azeite. Naquela época, simbolizando o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo.
Mas na nossa vida não é o azeite da oliva, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Deus que te usa em línguas estranhas. É a presença do Deus que te faz louvar, mesmo sem motivos para louvar. É a presença de Deus que te faz amar aqueles que não são muito legais com você. É a presença de Deus que te faz jejuar pela vida de alguém. É a presença de Deus que te levanta para orar. É a presença de Deus que te inspira em colocar um bom terno, um bom vestido para vir para a igreja. É a presença de Deus que te instrui, que te ensina, que te inspira a se qualificar na palavra para poder pregar. É a presença de Deus que te usa. É a presença de Deus que te faz ser um canal. E isso é unção para a nossa vida. Glória a Jesus. Esse símbolo de ungir, dado a Moisés para ser entregue ao sacerdócio. Agora, interessante, muito interessante, se você parar para refletir, a Bíblia ela é obscura, mas com a iluminação de Deus fica tudo clarinho, clarinho. Por que Deus não ungiu primeiro o rei? Por que Deus não ungiu primeiro o profeta? Porque Deus ungiu primeiro o sacerdote. Já pararam para pensar? A primeira unção revelada foi para o sacerdote, Arão e seus filhos. E alguns dele, quero dizer aqui para você, não é porque foi ungido que vai ser bênção, não. Alguns dele desprezaram a unção e morreram. É uma realidade, mas não é para a gente. A unção foi dada ao sacerdócio, por quê? Porque Deus contava com o sacerdócio na terra para cumprir um objetivo na vida do povo. Sabe o que significa isso? Deus conta com o pastor Gustavo, mas não é só com o pastor Gustavo não, Deus conta com o ministério, Deus conta contigo. Deus conta com o servo do Senhor que está à frente da obra, mas conta também com cada cooperador, cada obreiro, cada irmão, cada jovem, cada criança que está crescendo no ministério infantil. Deus conta com todos. Você é um sacerdócio de Deus. Você foi ungido para isso. Então era um símbolo que se tornou realidade em Atos capítulo 2, que foi lido aqui. Naquele grande dia, línguas repartidas como de fogo, capacitando aqueles homens. Agora, interessante também dizer para a igreja, é que o Senhor Jesus levou tanto a sério esse negócio. Por que Jesus não levou a sério, na verdade? Mas Jesus levou tanto a sério esse negócio de unção, que ele não saiu para o campo antes de ser ungido. Ele não se atreveu a falar o nome do Pai antes de ser ungido. Ele não se atreveu a eleger os 12 antes de ser ungido. Antes de tudo, ele foi descer as águas batismais. Antes de tudo, ele esperou o Pai testificar o seu nome. Antes de tudo, ele enfrentou o diabo no deserto. Depois ele sim foi para o campo, escolhendo os 12 e fazendo a obra de Deus, que era o seu pão e era a sua água. Então não despreze a unção. Não despreze esse negócio de unção. Agora, mais um pouquinho, andando mais um pouquinho, muito interessante, é que Paulo, olha só, Paulo explica para a gente que a unção é comum a todos nós. É isso que a gente demora a entender na vida ministerial, principalmente no convívio da comunidade cristã, na congregação. É porque a unção na minha vida é para me usar para pregar. Na unção do Bruno, que eu admiro, eu conheço desde pequeno, conheço seu pai, sua mãe, sua família, Deus usa ele para pregar e para louvar. Eu já não louvo, eu só prego. A unção na vida do pastor Gustavo é para apacentar, é para orientar, para instruir. A unção na vida de cada um tem uma funcionalidade específica, tem um propósito específico. Uns Deus usa para pregar, outros Deus usa para louvar, outros Deus usa para louvar o joelho e interceder, outros Deus usa para evangelizar, outros Deus usa para ter carinho e zelo com a obra. Agora, interessante, Deus usa de várias maneiras com diversidade, mas o Deus é o mesmo. E sabe o que significa isso, o Deus sendo o mesmo? Todos são iguais. O que prega não é maior do que louva, o que louva não é maior do que apacenta, o que apacenta não é maior do que aquele que serve. Todos são iguais, com a mesma unção, porém com ministérios distintos. Paulo explica isso em Coríntios capítulo 12. Então, o que você tem que fazer nesse ano de 2025? É abrir seus braços, delatar seu coração, abraçar a redenção de Cristo na tua vida, que já te redimiu, abraçar a unção de Deus na tua vida, que está disponível. O apóstolo João diz assim: vocês têm a unção. Vocês têm noção que é isso? É o que ele diz no versículo 20: vós tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas.
Só para a igreja entender, sabe por que João está dizendo isso aqui para a igreja? Essa epístola universal? Porque na época que foi escrito, a igreja estava sofrendo com a apostasia, já no comecinho. A igreja estava sofrendo com as falsas doutrinas. A igreja estava sendo assolada pelos falsos mestres, vindo do gnosticismo, vindo da cultura romana, da cultura grega. Aí o apóstolo João é levantado por Deus e fala assim, olha só, tem muita conversa aí fora, tem muito conteúdo aí fora, mas fique tranquilo, igreja, vocês têm a unção e sabem todas as coisas. Não precisa que pessoas de fora vos ensinem. Vocês têm um professor dentro de vocês. Vocês têm um professor que vos ensina dentro, de dentro para fora. E o verso 27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Por quê? A unção é prometida, a unção é derramada. E eu já vou entrar no terceiro tópico. Mas na unção é derramada tem uma coisa muito linda. Talvez a pregação esteja um pouco chata, mas se você guardar isso no teu coração, vai te salvar, vai te libertar, vai te usar. A unção dele fica em vós. Sabe o que significa isso? Não depende dos teus avanços, nem dos teus recuos. Não depende dos teus acertos, nem dos teus erros. A unção é um presente de Deus aos redimidos. Meu Deus do céu. Eu sou pecador, irmãos. Sou falho, sou um miserável. Mas Ele me dá unção para pregar mesmo assim. Eu sou falho. Eu falho com minha esposa e meus filhos. Eu falho com meus companheiros de trabalho. Eu falho com os irmãos da minha congregação. Eu falho com o meu pastor. Mas mesmo assim, Ele me dá a oportunidade de ser usado na sua mão. Por quê? Porque a unção que Ele dá fica em você até o último dia que teu coração bater, até o último dia que o teu pulmão respirar. A unção fica em você. Ele não tira a unção, porque é dom, é dádiva. Ele te deu mediante a redenção. Todo redimido, todo resgatado, todo salvo tem a unção. Diz mais o texto, verso 27, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. O apóstolo João novamente está dando ênfase no ensino. Isso aqui é maravilhoso. Agora me permita escandalizar um pouco. No bom sentido da palavra. Crente que não tem prazer pela palavra, crente que não tem prazer de se instruir, tem que ver se essa unção está errada. Porque o objetivo primário da unção é te fazer conhecer a palavra da verdade. O objetivo primário da unção é te fazer querer conhecimento. O objetivo primário da unção não é te dar poder, dom, revelação, profecia, te fazer um vaso de Deus, não. É você entender a palavra, defender a palavra, estar pronto para quando alguém vir falar alguma coisinha, você fala assim, meu irmão, não é bem assim, porque está escrito assim, lá em tal está escrito assim diz a palavra. A unção de Deus, antes de te fazer famoso, quer te fazer conhecedor dos mistérios, dos tesouros de Deus. Quando Daniel está diante de Nabucodonosor, soberbo, orgulhoso, nem ia falar isso aqui, mas o Senhor sabe falar. Nabucodonosor fala assim, Beltesazar, tu podes me decifrar um sonho? Aí ele fala assim, olha só, rei, o que tu pede foi igual os magos falaram, os astrólogos, os magos, os sábios, os feiticeiros, eles te falaram a verdade. Homem nenhum pode decifrar o sonho do rei. O que o rei pede é algo surreal, extraordinário. Mas eu conheço um Deus que com ele moram os segredos, com ele moram as coisas ocultas, e ele revela segredos e mistérios. Aí o texto diz, Daniel capítulo 1, se me falha a memória, verso 9 diz também, mas no verso 21, por ali no capítulo 1 diz assim, e Deus deu a Daniel sabedoria excelente, e acrescentou o Senhor a Daniel o dom de discernir sonhos. Daniel conhecia um Deus que revelava coisas ocultas. Esse Deus que eu estou falando aqui nessa noite, que quer revelar em 2025 coisas ocultas. Antes de Deus me fazer famoso, antes de Deus me fazer conhecido, antes de Deus me levar em muitos púlpitos, antes de Deus me levar em muitos lugares, eu amo pregar. Fui chamado para isso, vim do mundo para isso. Antes de tudo isso, a unção de Deus é para me fazer conhecer a palavra do Senhor.
A unção de Deus é para me fazer conhecer a Bíblia. Quantos livros, quantos capítulos, quantos versículos, contexto histórico, contexto poético, contexto, todos os contextos eu tenho que conhecer esta palavra. Porque foi através dela que Ele me redimiu e foi através dela que Ele me ungiu. Partindo para o final. Primeiro, unção prometida, é promessa. Tome posse da sua promessa. Segundo, unção derramada, você já tem. Se alguém falar para você, irmão, busca unção de Deus. Fala assim, meu filho, eu já tenho unção de Deus, é só estar na posição. Eu não vou buscar unção de Deus, eu já tenho ela. Eu vou estar na posição e Ele vai me usar. Vai me dar sonho, vai me dar visão, vai me dar revelação, vai me usar no mistério, vai me usar na intercessão, vai me usar na palavra, vai me usar no louvor, vai me usar para expulsar demônio, vai me usar para curar os enfermos, vai me usar para libertar os oprimidos. É só ficar na posição. Agora, ficar na posição é um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Terceiro, isso aqui é lindo, irmãos. É lindo, é duro, machuca, mas é de Deus. Terceiro, isso tudo Deus me deu ontem. Terceiro, a unção, primeiro, grave isso para o teu ano. Eu guardei essa palavra. Primeira vez que eu estou pregando nesse ano. Primeiro, a unção separa. Segundo, a unção define, identifica você. Terceiro, a unção te capacita. Quarto, a unção concretiza aquilo que foi falado a respeito. Primeiro, a unção separa. Quando Deus deu instrução a Moisés para ungir Arão e toda a sua descendência, toda a ordem levítica de Arão, não era todos os levitas, era a ordem de Arão. Amém? Quando Deus definiu, olha só, unge Arão, unge seus filhos, seus 4 filhos, Deus estava separando Arão dos demais. Meu Deus do céu, isso aqui é muito... Quando Moisés desceu do monte e viu o bezerro, Moisés falou, eu estava lendo esse texto, o Senhor me levou, não tem nada a ver com isso aqui, mas, meu Deus do céu, como que Deus é lindo. Quando Moisés desceu em Êxodo 32, ele viu o bezerro, ficou irado, jogou as pedras, quebrou tudo. Moisés traz uma sentença, fala assim, quem é do Senhor? Vem a mim, no pé do monte. Todo mundo festejando, pulando para o bezerro, os levitas se frutificaram, foram para Moisés. Assim diz o Senhor a vocês, tribo de Levi, cada um de vocês pegue a espada sobre a vossa mão, entre no arraial e mate seus irmãos, seus primos, seus parentes, porque o Senhor vai exterminar a idolatria do meio do povo através de vocês. Aí os levitas entraram no arraial, destruindo tudo, 3 homens morreram. Leia Êxodo 32. Aí quando os levitas voltaram, fizeram mediante a ordem. Meu Deus, oh glória a Jesus, não fizeram pela recompensa, fizeram pela ordem. Faça pela ordem, não faça pela recompensa, porque a recompensa virá quando você obedecer a ordem. Quando eles voltaram, Moisés falou assim, tribo de Levi, assim diz o Senhor, vocês não terão porção de terra, porque o Senhor será a vossa porção. Vocês terão direito de entrar no santuário, vocês terão direito de carregar a arca, vocês terão direito de ministrar o ofício sacerdotal. A unção separa crente de descrente, ímpio de justo, servo de não servo, obediente de rebelde. A unção revela quem eu sou. A unção separou você do mundo, por isso que tu estás aqui hoje. Então, a unção separa mesmo. Separa mesmo. Segundo, a unção define, identifica. Coisa linda. Quantos já ouviram o termo falar assim, Moisés tem um título depois do nome de Moisés? Servo do Senhor. Definiu. Moisés é qualquer Moisés. Moisés é o nome mais corriqueiro daquela época. Moshe. Não era nem hebraico esse nome. Foi a filha de Corá que deu para ele. Tirei das águas. Moisés, servo do Senhor. A unção te define, a unção te identifica. Pastor Gustavo, homem de Deus, servo do Senhor, pastor lá de Monte Carmelo. Álvaro, obreiro da casa do Senhor, cooperador da casa do Senhor, serve a Deus lá em Monte Santo. A unção te define, a unção te identifica. Para quê? Para o teu irmão? Não, para Deus e para o mundo espiritual. Para Deus e para o mundo espiritual. Para Deus e para o mundo espiritual. Quando Arão e Miriam começaram a questionar, quando Abirão e mais um que me fugiu a memória, começaram a questionar a liderança de Moisés. Então falou assim, peraí, ele é definido, ele tem identidade. Até Rabi mata eles, Arão e Miriam
Ah, Deus só fala com Moisés, Deus fala comigo, eu só profetizo, eu canto, eu louvo. Deus falou assim, peraí, eu defini Moisés, eu identifiquei Moisés, eu conheço ele como amigo, conhece seu amigo e falo com ele face a face. A unção, meus irmãos, te separa, depois que te separa, ela te define quem você é. Não tem como mais voltar atrás depois da unção, meu irmão, te definiu. Sempre vai ser alvo do inimigo, sempre vai ser alvo das perseguições do cosmos, do mundo. A unção define quem você é, te identifica. Lembra dos 3 hebreus? Ó rei, quanto a este negócio, não precisamos te falar, porque quanto à estátua que edificaste, a ela não nos prostraremos, e a teus deuses não adoraremos. Porque a unção definiu, somos hebreus, servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos morrer identificados como os tais. Terceiro, a unção capacita. Te separa, te define, te dá capacitação. Ninguém aqui é alguma coisa sem a capacitação de Deus. Eu só estou aqui porque o Senhor me capacitou. O varão falou assim, tu que vai ser o canal de Deus para a nossa vida. Eu falei, varão, que Deus me dê graça e misericórdia para isso. Quem sou eu? Me dedico pouco para o Senhor e mesmo assim Ele faz isso. Dá graça de uma oportunidade. A unção de Deus na tua vida te capacita. Deus falou assim, Moisés, unge a Oliabe, unge a Bezaleel, porque eles vão trabalhar com cobre, eles vão trabalhar com ouro, eles vão trabalhar com prata, eles vão fazer a arca, vão fazer o menorá, o candelabro, eles vão fazer tudo, eu vou capacitar eles. Capacita. A unção capacitou também Salomão, um homem sábio, que compôs mais de não sei quantos poemas, mais de não sei quantos provérbios, salmos, capacitou Salomão. A unção capacitou Davi para ser um guerreiro terrível. A unção capacitou Moisés para levar o povo até a beira do Jordão. A unção capacitou Josué para Josué passar o Jordão, vencer todos os povos. A unção capacitou Elias para edificar muro. A unção capacitou Esdras para ensinar o povo. A unção capacitou os profetas para pregar contra o pecado. A unção capacitou os reis para lutar as guerras do Senhor. A unção capacitou Ezequias para chorar em prol da nação. A unção capacitou o Senhor Jesus, a unção capacitou o discípulo, a unção capacitou a igreja, a unção capacitou Paulo nas 3 viagens missionárias e nas 2 prisões. A unção me capacita e te capacita. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O último, fechar a Bíblia. A unção concretiza. Eficazmente concretiza. Primeiro, a unção separa. Segundo, a unção identifica você. Terceiro, a unção te capacita. E quarto, para mim encerrar, a unção concretiza tudo aquilo que foi falado a teu respeito. Tudo que está escrito aqui. Os que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração no entendimento do homem, é o que o Senhor tem preparado aos que creem. Jesus falou assim, olha só, aquele que crê em mim e naquele que me enviou, vai fazer coisas maiores que esta. Se vós pedirdes em meu nome ao Pai, vos será concedido. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedirei tudo quanto quiserdes, e vos será concedido. A unção concretiza. A unção concretiza. Paulo diz em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo. Quando me converti, só uma palhinha aqui da minha vida para vocês. Quando me converti, fiquei 2 anos fumegando. Quando começou 2 anos, 3 anos, eu comecei a baixar. Tristeza. Me deparei numa vigília com esse versículo aqui, e esse versículo me trouxe até aqui hoje. Filipenses 1,6. Sei de cor, tendo por certo isto mesmo, ponto, vírgula. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tendo por certo, é uma certeza, é uma convicção, é algo que ninguém tira de você. Aquele que começou, vai aperfeiçoar. Machuca aqui, machuca ali, fere aqui, fere ali, fecha a porta aqui, fecha a porta ali. Ele vai te aperfeiçoar até o dia de Cristo. A unção concretiza. 1 Tessalonicenses 5,24. Fiel é o que vos chama. Fiel não é você, fiel é aquele que te chamou. Você não é fiel, você luta para ser fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele é tanto fiel para te chamar, como ele é tanto fiel para te fazer ser daquilo que ele te chamou. Ele é tanto fiel para te chamar, e é tanto fiel para te capacitar para ser da forma que ele quer que você seja.
Mateus 10, 20, aqui eu encerro. Jesus, quando liberou os seus discípulos na missão, instruiu, orientou. Jesus é tão tremendo que eu estava conversando com uns amigos meus, pastor, que quando a gente é discipulado, não é toda igreja que tem um discipulado assim robusto. Ninguém fala que a gente vai sofrer. Ninguém fala que a gente não vai ter oportunidade sempre. Ninguém fala que a gente não vai ser acolhido. Ninguém fala nada disso. A gente só fala que é só vitória, bênção, tem que descer as águas e tu é crente, pronto. Ninguém fala isso. Tem lugar que fala, tem lugar que não fala. A gente aprende vivendo. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou todas as verdades que eu precisava falar para eles. Jesus falou assim: olha só, vocês serão perseguidos. Olha só, vocês serão caluniados. Olha só, vai ter cidade que vocês vão entrar e vocês vão ser apedrejados para sair de lá. Paulo em Derbe, Paulo em Listra, Paulo em Icônio, Paulo em Tessalônica. Paulo fugiu de Tessalônica para não morrer. Paulo foi perseguido em Éfeso. Os coríntios não queriam saber do apóstolo. Reivindicaram o ministério do apóstolo. Ele quis se defender. Ninguém explica isso. Você vive. Eu estou vivendo e vou viver mais. Mas Jesus disse tudo para o seu discípulo. Aí o Senhor Jesus disse o seguinte para o seu discípulo. Mateus 10, verso 20. Começa no 19. Olha só o que diz. Não, verso 18, diz o Senhor Jesus: e sereis conduzidos até a presença dos governadores. Guarda isso, Igreja Monte Carmelo. E sereis conduzidos até as presenças dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servirem de testemunho e aos gentios. 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como haveis de falar, porque naquele mesmo momento vos será ministrado o que haveis de dizer. Aí no 20 ele revela: porque não sou vós quem falais, mas é o Espírito de vosso Pai que falai por meio de vós. Isso é unção. Ele falando nos teus lábios, Ele falando na tua boca, Ele te usando para orientar, para profetizar, para pregar. Isto é unção. Jesus orientou a gente dessa maneira. Vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão sofrer, vão padecer, vão chorar. Mas não se preocupe, o Pai vai usar vocês. O Pai vai usar vocês. Aí, João capítulo 20, Jesus diz algo para Pedro interessante. Eu abraço isso porque eu não sei qual vai ser meu fim. Tu sabe qual vai ser o teu? É ano novo, não estou falando de coisas ruins não, só estou falando da realidade. Mas Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando tu era mais novo, tu te vestias, te perfumavas, tu tinha vigor, tu tinha ousadia, tu ia onde tu queria. Ia pescar, tu não queria para a sinagoga, fazer o que queria. Mas, no tempo da tua velhice, te cingirão a ti. E te levarão para um lugar aonde tu não queres ir. E o escritor João diz assim: disse isso o Senhor, querendo mostrar a Pedro a forma que haveria de morrer, para servir de testemunho para o céu, para a terra e para debaixo da terra. A unção capacita a gente até para a morte. Até para a morte a unção me capacita. De que maneira, pregador? É que quando eu morrer, a unção me garante um lugar na eternidade. Quando eu morrer, a unção me garante um lugar no céu. Quando eu morrer, a unção me garante ouvir a voz do meu Jesus, que me salvou, me prometeu unção, derramou unção, me capacitou, e naquele dia vai chamar pelo meu nome. Então, a unção de Deus na tua vida é uma promessa, meus amados irmãos. A unção para esse ano é uma promessa. A unção de Deus já foi derramada. A unção de Deus capacita, te qualifica, te usa. Se coloque de pé nessa noite.